lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Olá, companheiras e companheiros, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do TV Elas por Elas. É um diálogo das mulheres petistas que se propõe a fazer um espaço de escuta, de fortalecimento, né, da nossa formação feminista, construída pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu me chamo Sandra Sena, eu sou historiadora, feminista, sou poetisa e também atuo no movimento negro. E hoje a nossa conversa é sobre mulheres da cultura hip hop, artistas, educadoras, militantes e criadoras que usam os 4 elementos do hip hop, até os 5 elementos do hip hop, talvez, né? O quinto elemento como conhecimento. É... MC, DJ, break, grafite, o picho, enfim, é uma diversidade de elementos que constrói o hip hop em todos os lugares do Brasil. Está presente nas 5 regiões do país, enfim. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a presença das mulheres nesse espaço tão importante de resistência, né? Porque o hip hop, ele não é um estilo musical, é uma cultura. Existe a cultura hip hop. E ela é uma cultura de resposta às desigualdades vividas nas periferias, nas favelas, nos subúrbios, né? População negra, as mulheres, população LGBTQIAPN+, enfim, tem uma amplitude de pautas e agendas na qual o hip hop toma para si e ecoa através de vários elementos artísticos, seja no grafite, no break, na discotecagem, no rap, enfim, de várias formas. E aí vamos conversar um pouquinho com a Cida hoje. Cida, se apresenta pra gente, por favor. Eu sou Cidaripória, né, mulher do povo indígena Cocama, sou manauara, filha da Amazônia, faço parte da cultura hip hop há 22 anos, comecei aí faz um tempinho, sou uma das pioneiras aqui a desenvolver o elemento MC, né, sou MC aqui no meu estado, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, moro na periferia do bairro do Mutirão, e é isso também. Sou produtora cultural, produzo aí vários eventos, tanto ligados à cultura hip hop quanto a outros segmentos também, sempre está fortalecendo. E principalmente essa questão da pauta das mulheres, né, também, dentro dessa cultura maravilhosa que é o hip hop, né? E sou professora também de formação, né? Atuo aí também na área, sou professora de ensino fundamental, trabalho com crianças de 10 anos. O que mais? Ixi, nossa, sou compositora, também sou bioinstrumentista, também agora estou enveredando aí para essa área aí da percussão, né? Enfim, sou comunicadora popular também, radialista popular, passei um tempo. Nossa, a gente faz muita coisa aí nesse universo da arte, da cultura, da periferia, porque a gente vai, né? Porque às vezes não tem quem faça, a gente chega lá e vai e faz. Então, a gente se propõe assim e acaba aprendendo e fazendo várias coisas, né? É isso. Mulheres tomam conta de vários espaços e atuam de diversas formas em todos eles, de formas muito brilhantes, né? Geralmente.
Mas para começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você entrou na cultura hip hop e qual dos elementos te representa mais. Bom, eu entrei na cultura hip hop, assim, através de contato, né, com amigos, amigas, assim, do bairro mesmo, juventude ainda, e que a gente se reunia sempre numa praça. O hip hop é muito isso, né, rua, a gente vai fluindo, nada muito premeditado, foi naturalmente. E aí a gente escutava, preparava para escutar música, para ver sempre quem estava pintando, né, porque na época já tinha algumas pessoas que pintavam, enfim. E foi aí que me veio, eu sempre fui muito falante, né? Desde criança, sempre fui muito assim. A cultura sempre teve presente, que meu pai é músico, então a gente saía para vários rolês aí de música que ele ia tocar, enfim. E quando eu me deparei com rap, né? As músicas de rap e tudo mais, a gente escutava muito rap assim de fora, né? E alguns ainda aqui da cidade, mas eram muito poucos ainda, né? E predominantemente masculinos, enfim. E foi assim, dessa forma. E aí eu comecei a prestar atenção nas letras e essa convivência toda, indo para os eventos também, e comecei a perceber, foi quase que junto também, perceber esse universo que as mulheres quase não tinha, né? O que tinha era muito poucas, assim, tipo, na questão do meu elemento, que é o MC, que é o rap, tinham duas meninas que cantavam, né? Mas assim, elas quase não ficavam em todos os eventos que eu ia, enfim. E aí acabei percebendo isso, que tinha que aumentar esse número de mulheres, né? Para a gente poder estar aí cantando as nossas coisas, enfim. Mas eu comecei a cantar rap, a compor minhas primeiras letras em um grupo que era eu e mais outra companheira, mais seis meninos, né? E aí a gente não conseguia cantar, tipo, cantar mesmo, de fato, os lugares de destaque não eram nossos, eram sempre deles, né? E aí, então, aquilo também já me incomodava, porque eu já comecei a escrever algumas coisas, tinha algumas coisas escritas e queria também rimar, né? Estava aprendendo e gostei muito dessa questão logo de cara do rap, né? De trazer essa ideia, de ver essa questão da musicalidade, enfim. E aí eu entrei dessa forma, né? Dessa convivência toda com a juventude, e de lá para cá, estou aí, não saí mais. Maravilha. É, E para você, como é que é ser mulher dentro de um movimento historicamente dominado por homens? Você falou, começou a falar aí, mas fala da tua experiência sobre esse enfrentamento, né? Quais desafios você enfrentou e quais desafios você continua enfrentando para poder assumir esses espaços? Sim. A partir daí, desse começo, justamente desse incômodo, né, que eu tinha com relação a isso, eu comecei a compor, como eu falei, e acabei mesmo convidando outras meninas que faziam parte da cena, mas que tinham essa vontade de cantar, né, mas que de repente não, por alguma coisa não estavam ali cantando, enfim. E aí as convidei, saí desse grupo que eu estava, porque gerava muito conflito também, é muito difícil ser mulher dentro da cultura hip hop, porque eu queria cantar as minhas coisas, meu ponto de vista, e não dava porque a maioria, né, eram composta por eles queriam que a gente fazia back vocal, né? E aí era muito difícil isso, porque eu também queria rimar. Então, dos primeiros conflitos foi isso, foi essa questão dessa posição, né? De querer também estar mostrando, de querer também que as mulheres podem rimar, podem compor, podem estar encabeçando essa questão do rap, enfim, e dos outros elementos da cultura hip hop. E aí começou. E aí eu saí desse grupo e a gente montou o primeiro grupo de mulheres, né? Primeiro grupo mesmo da região, eu digo até que de Manaus, do Amazonas, né? E a gente montou, que era o Epoian Haripória, né? Que é uma linguagem do povo sateremaué, significa levanta mulher. E aí nós fizemos o Epoian Haripória MCs, né? E aí começamos a cantar.
e várias mulheres se sentiram inspiradas na gente, assim, e também começaram a rimar, a freestylizar, enfim. E os desafios eram esses. Às vezes era muito difícil a gente cantar em alguns espaços, né? Porque as nossas letras, a minha agora, quando eu estou solo, ainda continua sendo de enfrentamento, né? A esses preconceitos, ao machismo, à violência, enfim, denuncia mesmo. Então, isso incomodava. Então, naquela época, a gente também já cantava isso e sabia minimamente sobre feminismo, sobre hip hop, a gente estava aprendendo, mas já existia esse anseio, já existia esse combate, né? Então, e a começar pelos eventos. Quase a gente não era convidada para cantar, embora um aqui, outro ali chamava, né? Tudo mais, porque querendo ou não, ainda era uma questão de novidade. Tem mulheres cantando no rap aqui no Amazonas, né? Tá no rap, enfim, em Manaus. Porém, mas as nossas letras também incomodava, claro, que os machistas, né? Óbvio. E aí, naquele tempo também ficava aquela coisa, será que a gente chama, será que a gente não chama? Então, os enfrentamentos, primeiro é esse, de lugar para cantar, de se expressar, né? Segundo, os lugares de destaque também que foi conquistado ali na unha. Que mais? Ser convidadas mesmo para falar, né? Também para cantar nesses lugares era algo difícil. Esses É, são os enfrentamentos maiores. sim, são vários, né? Você traz Mas aí algumas sim. questões, mas a gente sabe que são vários enfrentamentos. Mas também você fala que se aproxima do movimento feminista, do debate das mulheres. Como é que você percebe esse hip hop como um espaço de formação política especificamente para as mulheres e para a juventude das quebradas, assim? Porque o hip hop, ele se coloca nesse lugar de enfrentamento, né? Sim. Mas como é que isso acontece na prática? Como é que essa formação política chega? Como é que ela se reverbera nos territórios para você? Nossa, pergunta boa. Bom, na verdade, a gente busca, né, saber dentro, junto com os outros movimentos, né? Fazendo um comparativo daquela época de 2000 e pouco, quando eu entrei, para agora, claro que agora está muito mais fácil em termos, porém, daquela época para cá, a gente não tinha muita informação. Então, assim, para reverberar dentro da nossa comunidade, a gente ia buscar com outros movimentos, principalmente o movimento de mulheres, né? Daqui, um dos movimentos mais antigos, que é o Fórum Permanente das Mulheres de Manaus e o Maria Sem Vergonha, que é o nome dos movimentos feministas daqui. Então, eu também me inseri dentro desses movimentos para buscar essa questão, para me saber mais, porque eu sabia minimamente, né? E as outras companheiras também do hip hop também. Então, a gente começou a buscar dentro desses movimentos, né? E logo depois também a gente já trouxe isso para o hip hop. E foi quando a gente começou a se organizar, a perceber a necessidade de se organizar contra mulheres. Foi quando a gente montou, né, o coletivo. O primeiro coletivo também organizado. Tudo assim, o primeiro, tu vai ouvir muito isso, porque a gente conseguiu, né, trazer isso e dar esse pontapé inicial, né? Sem nenhuma ser prepotente de falar e tal, mas dizer a realidade, né? Que a gente trouxe mesmo, que a gente deu início. E aí montamos o nosso coletivo, o primeiro coletivo de mulheres no hip hop do Amazonas também, da cidade de Manaus, mas a gente se juntou, né, ao movimento feminista que já tinha um tempo de carreira aqui e trazia essas pautas, a gente discutia também dentro da cultura hip hop, sempre dentro da nossa comunidade, dos nossos territórios, né? Porque a gente nunca teve sede também, sempre ou era na casa de alguém, ou era na praça, ou era na rua mesmo, onde se encontrava, enfim, onde dava também, para poder ter essa formação, né? E aí foi quando a gente começou mesmo a partir para a prática, a participar de atos, a fazer atos, né? A fazer lambes, a fazer os nossos próprios eventos, né?
os nossos próprios eventos de mulheres do hip hop. A gente fez aí o primeiro encontro de grafite da região norte. A gente conseguiu fazer e foi, nossa, para a gente assim, né? Foi maravilhoso, a gente conseguiu fazer isso. E de lá para cá, eu falo sempre a gente porque a luta nunca é sozinha, né? Então, embora hoje eu cante sozinha, eu tenho, né, só eu e o DJ, mas sempre estou aí com as companheiras, sempre estou no movimento, sempre estou envolvida, enfim. Mas nessa época a gente era mais de grupo, né? De ter grupo, de ter coletivo. Então reverberava dessa forma. Tanto é que de um tempo assim que a gente começou tanto a trabalhar nessa pauta feminista, nessa pauta das mulheres, nessa pauta da cultura hip hop, junto, né, assim direto, que as pessoas começaram muito a chamar a gente para os lugares para cantar, ou então para falar também, né? Para ter essa questão, porque na época a gente era juventude, então isso era muito transformador. Olha, se eu estiver falando demais, só avisa. Não, eu tô aqui só tendo aula, assim. Na verdade, trazendo as minhas memórias do movimento hip hop de Alagoas também, enfim, com bastante nostalgia aqui. Mas Sim, é muito importante ver como é que o Norte e o Nordeste se articulam, né, nesses espaços, porque é, a gente tem esse costume obviamente que nasce, né, daquele ímpeto artístico, porém a gente faz essa articulação com outros movimentos sociais, porque o hip hop acaba sendo um movimento social, né? Seja de sim, mulheres, seja sindical, seja o movimento negro, o movimento indígena. A gente precisa dessa articulação para se fortalecer também enquanto movimento artístico, né? É, é muito bacana você trazer essa trajetória da articulação com os movimentos feministas de Manaus. Assim, isso é muito bom, porque só se mostra como fortalece as mulheres no movimento hip hop, assim como também fortalece as mulheres no movimento feminista. É um fortalecimento exatamente, duplo, né? Não é exato, só um lado que aprende, muito pelo contrário, é aquela coisa bem freiriana mesmo, né? Das trocas de experiência e da construção do exato. conhecimento coletivo, né? Isso, até porque a gente sabia muito pouco, sabe, dessas questões dos movimentos feministas, de muito pouco. Mas a gente sabia automaticamente que nós, quanto mulheres, nós tínhamos o nosso espaço, nós estávamos ali desde o início construindo a cultura hip hop aqui, sabe? Dentro do Sim. estado, na cidade. Então a gente tinha que se posicionar e não tinha como desassociar a arte do enfrentamento, né? Da luta, né? Não tinha como. Sim. Mas me conta uma coisa, existem redes, coletivos, articulações específicas de mulheres do movimento hip hop? Como é que essas conexões, e se existem essas conexões, como é que ela fortalece o movimento em si? Bom, regionalmente existe aqui o nosso coletivo, que é o Ocupa Minarte, mas nacionalmente existe a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, né? Não sei se você já ouviu falar, mas a gente é uma rede que tem aí em todo o Brasil, a gente se articula dessa forma, se organiza, se reúne, né? Também mensalmente, seja online, porque os estados brasileiros em vários lugares, a gente se organiza dessa forma, né? Nacionalmente, assim, tipo, fazendo encontros. Teve agora um encontro na Bahia, né? E foi lindo. Eu não consegui ir, mas eu estava aqui acompanhando pelas redes, porque ainda é difícil também. Isso é uma das coisas muito, muito difícil para a gente, essa questão da locomoção, né? De sair daqui de Manaus, do Amazonas, para outros estados para participar dos encontros, né, dos eventos. Então, é muito ainda, é uma coisa difícil, mas a gente vai se articulando, tentando, uns eu posso ir, outros não. Mas a gente se articula dessa forma, seja online também, fazendo ações, né? E tem uma agenda, nós temos uma agenda nacionalmente, que é da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, e aqui na nossa região, né, aqui na cidade, o Ocupa Minarte, a gente está sempre apoiando os outros coletivos também de mulheres que sempre estão fazendo, né, eventos ou alguma questão de formação. A gente está lá apoiando e está lá junto também, né, seja organizando, ou seja na produção.
E é isso, e trazendo cada vez mais, incentivando, né, mulheres a participar também. Aí a gente teve aí um aumento, mas ainda a gente percebe que ainda é pouco ainda mulheres aqui, sabe? Na cultura hip hop, assim, interessadas a essa questão mais de luta, né, de estar junto, enfim. Mas é isso, é importante trazê-las. Sim, com certeza. Mas isso também não é só na cultura hip hop, né? O próprio É, movimento feminista passa por esse processo. Quando eu falo desse movimento feminista, um movimento feminista mais popular, assim. Obviamente sim, que, isso, enfim, os grupos mais elitizados conseguem se organizar de uma forma mais elaborada, digamos assim. Mas exatamente. o movimento negro passa por essa grande questão, o movimento indígena. Enfim, são questões que parece que é para além da sua atuação naquele movimento, mas é sobre a sua condição de vida, sobre a sua experiência, sobre o seu cotidiano, sobre como é que a gente pode chegar nos espaços. Você falou aí sobre a dificuldade de sair de Manaus para ir até a Bahia para participar do encontro das mulheres feministas do hip hop. Enfim, tudo isso influencia na nossa participação, né? E muitas mulheres acabam tendo que tomar algumas responsabilidades que as impedem de participar. Isso é uma pena, isso fala muito sobre a divisão sexual do trabalho, né? Fala de como a mulher ela é esgotada de milhares de tarefas e às vezes acaba que aquela que nos satisfaz como um ser humano é a menos possível para que a gente participe. Muitas vezes isso acontece, né? Mas eu queria Acontece, saber. faz Pois parte. é. Mas pegando esse gancho de articulação nacional, enfim, de articulações regionais, locais, para você, de que forma a cultura hip hop ela contribui para a construção de políticas públicas, seja no município, no estado ou também no governo federal, porque eu sei que vocês atuam no governo federal também, através de conselho, através, né, participando É, de alguns fóruns. Isso. E aí, de que forma você acha que o movimento hip hop consegue contribuir para a elaboração de políticas públicas? E não só para o hip hop em si, porque a gente sabe que o movimento hip hop ele não pensa só nele, mas ele pensa na educação pública, na saúde pública, no acesso à população negra, à população indígena nos espaços. Me fala aí, o que que você acha desse e, debate? bom, assim, a gente, como já foi falado aqui, a gente tem essa atuação no campo nacional, né, a partir das nossas vivências mesmo, de uma forma bem popular, né? A gente sabe que, claro, que a maioria das mulheres tem essa questão de universidade, mas a gente sempre se preocupa com essa questão mais popular, de sempre estar falando, né, de estar chegando o mais próximo possível, né? De várias camadas, de várias mulheres, enfim. Então, dessa forma que a gente consegue, né? Conversar, dialogar, se organizando mesmo, não tem muito mistério, mas é a partir da nossa vivência, de tudo. Por exemplo, aqui da Amazônia, aqui do Amazonas, né? A gente traz esse conhecimento mais da questão dos povos indígenas. No caso, né, meu, assim, eu trago mais sobre essa questão da ancestralidade, mais mesmo da questão da terra, da floresta, junto com a questão do hip hop e da periferia, porque eu sou uma indígena vivendo em contexto urbano periférico, né? Então, a minha vivência é que vai trazer o que fazer parte daquilo que eu falo dentro da esfera governamental, tanto municipal quanto estadual. Por exemplo, eu chego nesses espaços para falar, para propor, né, também, e a gente tem sido ouvidas, né? Assistidas pouco, mas ouvidas, né? Mas na questão do governo federal, a gente está tendo um diálogo muito bom mesmo, e vai reverberar positivamente, né? Mas aqui já no nosso território, que eu digo mais Manaus, Amazonas, ainda temos uma dificuldade de chegar, embora a gente chegue, mas é ali, né? A gente propõe algo para que seja macro, para a questão do movimento, por exemplo, né, em si, geral, né? E aí demora muito, às vezes nem chega aquilo que a gente propôs, sentou, escreveu, né? E tudo mais junto.
chegou até a esfera municipal, a esfera governamental, do governo, enfim, estadual, mas não sai. Então, a nossa dificuldade ainda muito é essa. Por exemplo, nós nem temos ainda a casa do hip hop aqui na cidade. O hip hop aqui já é, ó, faz um tempão. E isso é uma luta de anos e anos nossa, né? Então, Tem que assim, lutar para conquistar uma casa igual do Rio Grande do Sul. nossa, muito linda aquela. Maravilha. Mas Pois é é. luta, sabe disso. Sim, não, aí, assim, eu acho que você traz um debate sobre a conjuntura política muito importante, né? O como o movimento hip hop conseguiu garantir eh, que sua voz fosse ouvida através de um governo federal que tem um olhar para o povo, que se dedica, né, a defender a democracia, que se dedica a defender as nossas vidas e as nossas questões. Obviamente que temos muito mais a conquistar, porém é um governo que nos escuta e que nos quer por perto e outros governos mais voltados para os municípios, para os demais entes federados do Brasil, que não necessariamente nos querem por perto. Mas aí é o momento onde a gente tem que ousar, né? E acho que o movimento hip hop é bem ousado e bem articulado para poder, enfim, se não quer nos atender de uma forma, vai ter que atender de outra forma. Porque da luta nunca nos retiramos, né? Exatamente, É. exatamente. E Então, aí, se eu pode trazer só falar. uma questãozinha, só para finalizar, e assim você pode complementar isso que você ia falar agora, é, qual mensagem você deixaria para mulheres e meninas que querem entrar no hip hop e usar dessa arma como a sua principal arma de transformação? Não vou dizer nem arma, né, mas a principal ferramenta de transformação na qual o hip hop se propõe a ser. Ai, meu Deus! A mensagem Chama as mulheres tudo, mulher. Agora é o é, momento. eu acredito que primeiro elas precisam estar com outras mulheres, chegar nas mulheres também, sabe? Porque vai fortalecendo uma às outras. A gente entende também que algumas conhecem o parceiro, o namorado, enfim, né? O amigo e tudo mais, mas tá junto mais com as mulheres, procurar. Porque eu não tive essa formação, entendeu? Com outras mulheres dentro do hip hop, para poder me ensinar, me dizer. Eu fui aprendendo assim, sabe? Na tora, como a gente fala aqui, na tora. Mas, assim, para as mulheres agora, essa mensagem que eu deixo é de que elas sigam mais as mulheres que estão aí atuantes, sejam agora da nova geração, né, ou da antiga geração, da old school, mas que ouçam, sabe? Ouçam, estejam juntas, ah, pedindo auxílio, apoio, ou então ir pelo menos num evento que essa mulher vai cantar ou que essa mulher vai grafitar, tá apoiando ali o evento da outra mão. Eu acho que isso é o mais importante possível, sabe? Tá ali. Porque a gente fazia muito isso, eu faço muito isso ainda, né? Embora eu tenha outras coisas assim, mas ainda continuo nessa mesma pegada do que era antes. Então, a mensagem que eu deixo é essa, de ser mesmo companheira, de ir lá, de conversar, de saber mais o que que é, como foi que ela começou, olha que legal, entender, divulgar, enfim, tá junto ali, sabe? De Dina D, a MC Sofia, todas elas têm muito para nos ensinar, né? Enfim, Sou muito da velha fã de geração todas e da duas. nova geração. Justamente, da velha geração à nova É, geração. Eu sou fãzérrima de Dina D, acho que ela. Dina D e Negra Lee me trouxeram o rap, me trouxeram ao hip hop. Então isso é muito importante. sim, RZO, enfim. exatamente. Eu fico Ó, nostálgica aqui. O nome da minha dissertação do mestrado é São Quase Todos Pretos. Vem da música do RZO. olha, que E é para tudo. discutir a classe trabalhadora em Alagoas. Enfim, você vê o tanto que eu sou fã, né? É, E aí, mas fico muito feliz, Cida, da nossa conversa. Assim, você trouxe questões extremamente importantes para que a gente discuta não só o hip hop, mas discuta as mulheres, a cultura e o fortalecimento das agendas políticas em defesa dos nossos corpos, das nossas vidas e dos nossos desejos, das nossas vontades, né? É, eu amei essa conversa, fiquei muito feliz. Eu agradeço a todas as pessoas que nos assistem, agradeço a você, Cida, pelo nosso convite, a Perseu Abramo e ao Reconexão Periferias que indicou seu nome, e a toda a equipe da TV Elas por Elas.
sim, eu também agradeço muito, muitíssimo esse convite, falar de hip hop, falar de história, falar de ancestralidade, também para mim é importante. E falar com uma mana, fazer essa troca aqui, ó, com uma mana, como sabe? E nossa, e o partido também, sou do PT, sou filiada ao PT aí há 9 anos, a gente também faz essa discussão lá dentro, tem cultura hip hop lá dentro, aqui do nosso partido, enfim. Então, assim, a gente não consegue desassociar das lutas. O hip hop é luta, né, em si. E aí, se engajando com outros coletivos, se fortalece cada vez mais. E principalmente aí também falando nosso hip hop aqui, a gente também não desassocia das questões indígenas, né? Isso é muito presente na gente aqui, no falar, sabe? Em tudo, no nosso modo. E aí, então, não tem como desassociar também dessa luta dos nossos povos originários, assim também como dos nossos irmãos pretos e pretas também. Então, é isso. Poxa, o hip hop é uma amplitude, né? Então, isso que aí eu estou aí um tempão nessa cultura, porque só me traz coisa boa. Claro que a gente também tem aí nossos momentos de desentendimento, isso faz parte do processo de divergências, né? Principalmente esse processo político. Porém, o hip hop é minha vida, assim, sabe? Existe a Cida antes e depois do hip hop, né? Então, me ensinou muito, me ensinou quem eu sou, essa mulher indígena, me descobri quanto ancestral. Eu já sabia que eu tinha uma ancestralidade indígena, né? Porém, a gente entende que esse processo de descolonizar é um processo, né? Então, comigo foi dessa forma, e o hip hop me ajudou muito nisso, sabe? Nesse processo aí de me entender enquanto mulher indígena periférica de Manaus, do norte, de ser artista, enfim, uma gama de coisas que a gente ia passar a tarde aqui conversando. Com certeza, a imensidão do É, nosso grande horizonte, da ancestralidade até o nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? É isso, fico muito feliz e agradeço toda a participação, Cida. eu que Espero que agradeço. possamos nos encontrar mais vezes. Poxa, vamos sim, com certeza. Espero que você possa vir aqui também, na minha cidade. E é isso, viu? Pode Agradeço deixar. a todas e todos que estão vendo, que estão assistindo. Adoro, sempre adoro falar, conversar. Ótimo fazer essa troca. Obrigada, viu?